Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Nós estamos nessa temporada especial Eu Creio, esse é o terceiro encontro dessa temporada e você é meu convidado para mais uma vez a gente abrir a Palavra de Deus e estudar a respeito de um tema muito especial. Hoje nós vamos falar sobre a primeira pessoa da divindade, Deus, o Pai. Nós vimos no programa da semana passada que nosso Deus é formado por três pessoas, né? E a Bíblia apresenta características especiais de cada um deles, embora às vezes a Bíblia chame apenas de Deus. É importante a gente conhecer os fundamentos da nossa fé. Eu não sei se você percebeu, se você está acompanhando aí essa nova temporada, mas nós estamos começando do mais elementar para ir aos poucos nos aprofundando nos temas bíblicos. Começamos lá na primeira semana falando sobre a própria Bíblia, depois falamos sobre a Trindade e agora vamos falar sobre a figura do Pai. E eu não sei se você tem problema com essa figura do Pai. Primeiro, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso encontro aqui. E eu falo problema com a figura do Pai porque você sabe que, às vezes, a pessoa não teve um bom relacionamento com o seu pai. E a primeira figura de Deus que nós temos na nossa vida, ela é feita ou ela é formada a partir do nosso relacionamento com o nosso pai. Então, quem teve, por exemplo, um pai violento, às vezes não consegue se relacionar bem com Deus porque inconscientemente pensa que Deus vai ser um pai violento também, né? Eu já conheci uma pessoa que não gostava dessa denominação de Deus como pai. Por quê? Porque essa pessoa tinha tido um pai que era muito violento, enfim, não teve um bom relacionamento com seu pai. A boa notícia é que se a gente teve um mau relacionamento com o nosso pai, se por acaso nosso pai cometeu erros conosco na nossa criação, Deus é um pai perfeito, né? E Ele pode inclusive substituir essa figura de pai para quem nem teve um pai na terra, né? E esse é o nosso tema de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Mas antes, deixa eu só te dar um recadinho, porque as pessoas perguntam às vezes para mim, quando me encontram por aí, como é que a gente faz para participar do Bíblia Fácil, lá como esses convidados que estão aqui? É só você entrar no site novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Está aparecendo aqui para você. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. E aí nesse site você faz um cadastro, onde pedir um vídeo, algumas informações, e você envia tudo e aí fica em oração, porque quem sabe você não vem também gravar conosco aqui uma temporada. E se você quer sempre estar atualizado sobre o Bíblia Fácil, é só você seguir lá a nossa rede social, o Instagram é @Bíblia Fácil, e também tem nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/bibliafacil.nt. Ok? Nos siga lá nas redes sociais, que você vai estar sempre bem informado a respeito do Bíblia Fácil. E nós temos o nosso canal do YouTube e o NT Play, que é onde ficam guardados os nossos programas. Se por acaso você quer rever algum programa, ou você quer indicar para alguém um programa, ou mesmo assistir um que você não assistiu, está lá em youtube.com/bibliafácil, ou na plataforma oficial de streaming da Novo Tempo, que é o ntplay.com. E o nosso endereço é ntplay.com/bibliafácil. Então, nesses canais, você nos encontra. Pega a Bíblia, pega a caneta. Eu não sei como é a sua Bíblia, mas a minha Bíblia é toda riscada. Essa aqui, eu falei no outro programa, essa aqui é nova. É a primeira vez que eu estou usando essa Bíblia agora com vocês. Então ela tem quase nada riscado, eu já risquei algumas coisas ali no intervalo, mas eu tenho uma Bíblia de estimação que já anda comigo aí há uns 15 anos. Essa Bíblia praticamente não tem mais lugar para você escrever. Eu gosto de marcar. Tem gente que não gosta, não tem problema, né? Não tem pecado você escrever, mas também não tem pecado você não querer escrever. Mas é um jeito de eu estudar. E eu tenho umas canetinhas coloridas que eu vou lá colocando cores diferentes. Eu não sei qual é o seu método de estudo da Bíblia, mas o importante é estudar a Bíblia. Então pega aí sua Bíblia, caneta, papel, para a gente começar a estudar o nosso tema de hoje, que é sobre Deus Pai. E para a gente começar o nosso estudo, nós vamos orar. Se você puder, feche seus olhos, em casa também. Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos de ter a Tua Palavra em nossas mãos. Eu peço que o Senhor nos ajude a termos o respeito por Tua Palavra, o respeito que ela merece, a encontrarmos o Senhor aqui através das coisas que o Senhor deixou escrita pelos profetas, e nós queremos hoje conhecer um pouco melhor Deus, o Pai.
Nos ajuda, Pai, a chegarmos nesse nosso objetivo. Nos ilumina com o Teu Santo Espírito. Esteja com a nossa mente, nos dá atenção e concentração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vimos na semana passada que o nosso Deus é formado por 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vimos as evidências na Bíblia sobre isso. Se você perdeu o programa passado, está lá no YouTube, como eu falei. E hoje nós vamos dar um foco em Deus na figura do Pai. Vocês vão perceber que em vários textos bíblicos não dá para a gente identificar exatamente de quem a Bíblia está falando, porque ela fala Deus, o Senhor. Em alguns outros momentos a Bíblia fala bem separado, né? Pai, Filho e Espírito Santo, como nós lemos na semana passada em 2 Coríntios 13:13, né? O amor de Deus o Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Então nós vamos ver algumas coisas aqui que a Bíblia revela sobre o Pai. E são coisas bem interessantes para a gente se relacionar com Deus. Então Deus como nosso Criador, né? Aqui tem uma pequena definição do que seria esse nosso estudo. Deus, o eterno Pai, é o Criador, o originador e o mantenedor e o soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. Aí você me pergunta, mas não dá para falar essa mesma coisa do Filho? Dá. E é por isso que eles são triunos, porque embora sejam 3 pessoas, eles estão unidos em propósito, unidos no trabalho de salvar a cada ser humano. Então nós podemos dizer também que o Filho é Criador, nós podemos dizer que o Espírito Santo é Criador, porque os 3 estavam lá, né? Mas hoje nós vamos focar aqui em Deus, o Pai. O Pai é frequentemente mal compreendido, né? Muitos parecem conhecer muito bem a missão de Cristo na Terra em favor da humanidade, bem como o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que o Pai tem a ver conosco? Como é que o Pai se relaciona com os seres humanos? E aí eu já quero desmistificar uma coisa que de vez em quando a gente escuta por aí, que é o tal do Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, né? Tem um livro muito famoso aí que é de um ateu, o Richard Dawkins, que ele escreveu Deus, um Delírio. E aí é um livro combatendo a crença em Deus, e ele tem um trechinho lá que ele fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus cruel, um Deus que não perdoa, um Deus que mata as pessoas sem motivo. E, inclusive, dentro do mundo cristão tem gente que diz assim, não, o Deus do Antigo Testamento é justiça, o Deus do Novo Testamento é graça, né? Como se a gente tivesse no Antigo Testamento um Deus que não perdoa e um Deus do Novo Testamento que perdoa. Isso já é um erro assim crasso. E eu quero mostrar aqui 2 textos para vocês. Eu acho que eu não coloquei ali no slide, mas dá para você conferir em casa. Vamos lá para Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 31. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é 1 Crônicas 31 ou 2 Crônicas 31. 2 Crônicas, isso no capítulo 31. Aliás, no capítulo 33. Capítulo 33. O reinado de Manassés. Olha que coisa interessante aqui. 2 Crônicas 33. Olha o que a Bíblia fala sobre Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Olha a descrição, olha a ficha corrida de Manassés. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Olha lá o que ele fez. Pois construiu lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado. Levantou altares a Baalins, fez postes da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Mas não para por aí, olha lá. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Aí vai piorar o negócio. Versículo 6. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com médios e feiticeiros. E agora, para ficar pior, olha como é que termina o versículo 6.
fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, ele não apenas pecava, ele acordava de manhã e dizia assim, como é que eu posso irritar Deus hoje? Então, ele foi idólatra, ele queimou seus filhos na mão de deuses, né? Os deuses eram com mãos de ferro assim, e eles colocavam brasas embaixo da mão até a mão ficar incandescente, e eles colocavam as crianças em cima para matar. Veja, se a gente tem, como o pessoal diz por aí, um Deus cruel no Antigo Testamento, esse homem deveria ser morto imediatamente, né? Mas olha o que aconteceu. Versículo 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar a Jerusalém ao seu reino. Olha que Deus cruel é esse, que pega um homem como Manassés, envia um castigo para resgatá-lo, e quando Manassés diz assim, Senhor, pequei, tem misericórdia de mim, o que é que Deus faz? Perdoa imediatamente. Então, o Deus do Antigo Testamento não tem nada de um Deus cruel, ele é um Deus justo, assim como ele era justo no Novo Testamento. Você quer ver? Vai lá para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5 tem aquela história de Ananias e Safira. Eles mentiram a Deus, né? Disseram que iriam doar o valor completo do terreno que eles venderam e tal, mas eles mentiram. Eu quero ler só o final aqui, ó. Versículo 5, Atos 5:5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Agora vai lá para o versículo 10. No mesmo instante, ela, Safira, caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços viram que ela estava morta e, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. O que está acontecendo aqui? Eles mentiram para Deus e Deus executou um juízo imediato, que era necessário naquele momento. Então vejam, quem diz que há um Deus cruel no Antigo Testamento e um Deus amoroso no Novo Testamento, nesse sentido de que aqui no Antigo Testamento tudo era resolvido com crueldade e morte, e aqui tudo era passado a mão na cabeça e tinha amor. Não entendeu a Bíblia, porque você tem amor e justiça no Antigo Testamento e tem amor e justiça no Novo Testamento. Por quê? Porque não tem dois deuses. É o mesmo Deus que está nos dois testamentos, ok? Então, essa história do Deus do Antigo Testamento não é viável. E olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Você está com a sua Bíblia aí em casa? Vamos lá, abre a Bíblia para ver se o que eu coloquei aqui na tela está realmente certinho. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então aqui você tem claramente essa divisão de pai e filho, né? Porque Paulo, que foi quem escreveu Hebreus, está dizendo que lá no Antigo Testamento Deus nos falou através dos profetas. Aí você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus revelou aos profetas e os profetas nos falaram. E agora, nos últimos dias, já nos tempos do Novo Testamento, Paulo está dizendo que Deus, o Pai, nos falou pelo Filho. E nós temos um privilégio muito grande de viver no período pós-encarnação de Cristo. Por quê? Porque nós temos muito mais conhecimento a respeito de Deus do que o povo do Antigo Testamento tinha. Luana. Então, pastor, a gente falando em Deus Pai, a gente não vê esse termo no Antigo Testamento, né? Uhum. A partir do Novo. Por que agora ele se torna o Pai? Eu sei que é por causa de Jesus, né? Através da adoção, mas qual é o sentido de ter só no Novo? Veja, no Novo Testamento você tem clara a figura do Filho, né? de Jesus encarnado. E todas as vezes que Jesus se refere a Deus, ele se refere como Pai. Então, esse termo ficou muito forte por causa dessa relação entre Jesus e Deus. Veja, essa relação pai e filho, ela foi uma escolha da divindade
para ser uma espécie de metáfora para a gente, né? Não existe uma relação de pai e filho, eu diria, real entre Deus e Jesus, porque Jesus não foi gerado a partir de Deus o Pai. Jesus é tão eterno quanto o Pai. E agora a gente vai entrar aqui nas coisas mais complicadas, vamos entender. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade, Isaías 9:6. Então, se ele é o Pai da eternidade, ele nunca foi gerado. Quando eu chamo o meu pai de pai, é porque um dia eu não existia e ele me gerou, né? A partir do seu relacionamento com a minha mãe. A figura do Deus Pai e do Filho não é a figura de alguém que gerou o outro. Não há uma submissão de Jesus do ponto de vista hierárquico a Deus. Eles escolheram essa nomenclatura para que a gente entendesse o que estava acontecendo. Então, dentro da divindade, não existe Jesus submetido ao Pai, ou o Espírito Santo submetido a Jesus. Eles três são coeternos, têm o mesmo poder. Mas para a gente entender essa relação, eles escolheram essa metáfora. Então, essa metáfora de pai é uma metáfora puramente para o nosso proveito. Por que aparece no Novo Testamento? Porque no Novo Testamento você tem o Filho encarnado. E ele vai conversar com o Pai e ele se refere a Deus como Pai. Para a gente entender também, né? Lá na oração do Pai Nosso, a gente vai já ler, ele diz Pai Nosso. Porque ele quer que a gente entenda que do mesmo jeito que ele se relaciona com Deus, o Pai, quando estava aqui na Terra, de uma forma amorosa e dependente, ele quer que a gente se relacione com o Pai também de uma forma amorosa e dependente. Então, foi uma escolha de Deus, né? A gente não tem como entender por que ele não escolheu outra figura, mas ele escolheu essa, a gente fica com essa. Pode falar. Pastor, minha dúvida o Deus Pai, ele tem mais, não fala em poder, mas mais autoridade para dar esse castigo? Porque eu não lembro de ter visto na Bíblia que o Espírito Santo castigou, ou Jesus, né? Deus Pai tem essa autoridade maior para dar esse Vamos castigo voltar lá para para o texto que a gente leu, Atos, capítulo 5, para a gente ver quem deu aquele castigo. Vamos abrindo em Atos capítulo 5, eu vou oferecer a revista para os nossos amigos, e a gente volta daqui a pouco para responder a sua pergunta. Porque eu quero falar com você sobre esse guia de estudos aqui, a Revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo. O nome dela é Revista Esperança, mas a gente tem aqui o subtítulo Eu Creio, que é o título desta edição. E aqui você vai encontrar alguns capítulos que falam sobre temas bíblicos, como eu estou fazendo aqui, né? O tema da nossa temporada é Eu Creio, mas aqui não cabem 14 capítulos, né? Porque é uma revista que não é muito volumosa, até porque a gente envia esse guia de estudos de graça para as pessoas. Então a gente faz de um jeito que a gente consiga enviar com um bom conteúdo, mas não pode ser um livro, né? Porque senão a gente não teria condições de enviar de graça. Então você pode pedir esse guia de estudos para você estudar com calma em casa, através do site novotempo.com/escola bíblica. Você não vai pagar nada, os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui, e nós vamos também instruir você sobre como você pode pedir o seu guia de estudos. Ou se para você for melhor ligar, nós temos uma equipe que está desde 7h30 da manhã até 11h30 da noite, esperando a sua ligação para enviar para você. Você liga para 0 operadora 12 21 27 31 21. E aí você conversa com a nossa equipe, faz o seu cadastro e a gente vai mandar para sua casa sem custo algum, tá? É só pedir. Vamos voltar aqui para aquela questão. Será que é só o pai que enviava esse castigo? Vamos ver quem enviou o castigo em Atos 5. Vamos lá. É que eu pulei, né? Pulei os textos, mas vamos aqui, Atos capítulo 5, no versículo 3. Olha lá. Então Pedro disse. Vamos ler do 1, só para a gente contextualizar. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas?
Você não mentiu a homens, mas mentiu para Deus. Aí vem aquele texto, ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Então, quem mandou o castigo aqui foi o próprio Espírito Santo. E no Antigo Testamento você vai ver Jesus pré-encarnado também castigando as pessoas. Então, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, têm a mesma autoridade de salvar, de perdoar, de punir, de castigar. Os três têm a mesma autoridade. Pode falar. Pastor, queria ao mesmo tempo dar o meu testemunho aqui, Sim, vamos claro. dizer, na minha criação, né, de cada coisa errada que se fazia, Deus castiga. Uhum. Então, isso talvez remeta aí a um pouco do que você trouxe, mas e o desafio hoje, do que eu vejo em muitos dos estudos que a gente vem fazendo, é realmente buscar Jesus como nosso amigo. Uhum. Então, isso talvez... Veja, esse é o eterno equilíbrio que a gente tem que buscar, porque Deus na Bíblia, ele tem duas dimensões, o que a gente chama de transcendência divina e imanência divina. Duas palavras difíceis, né? Vou explicar. A transcendência divina é a capacidade de Deus estar muito acima de nós, muito mais poderoso que nós, infinitamente grande, está lá no seu trono, distante. É a transcendência divina. Mas a imanência divina é a capacidade de Deus estar perto de nós. A gente vê isso em vários textos bíblicos, né? Isaías capítulo 6, você vê Isaías assustado quando ele vê a imagem do trono de Deus, né? Ele diz, eu vou morrer. Aí, em João capítulo 13, por exemplo, você vê João encostando a cabeça no peito de Jesus. Então, você tem as duas coisas na Bíblia, a gente tem que organizar as duas coisas. Deus é grande, transcendente, distante de nós? Sim, por isso que a gente respeita, venera. Mas, ao mesmo tempo, Ele é próximo. Então, a gente não trata Ele com desrespeito por Ele ser próximo e a gente não tem medo dEle por Ele ser distante. A gente precisa organizar essas duas coisas, né? Pode falar. Eu só queria fazer uma colocação, mas talvez nem encontre na Bíblia esse raciocínio. Vamos comparar a gente como um pai, por exemplo, a gente com 2 filhos. Nós podemos até dar a vida por um filho, né? Uhum. Mas escolher entre um deles fica mais difícil, né? É difícil demais. Será que é possível ter essa comparação com Deus também? Como se Ele escolhesse entre um e outro? Porque vai chegar um momento que Ele vai ter que escolher entre os filhos. Nós, como filhos dele, vai ter os perdidos e os salvos, né? Eu lembrei de uma conversa que eu tive com a minha esposa. Aí eu lembrei lá no momento eu lembrei de Cristo, né? Que ele ofereceu a vida dele por nós. Aí, eu acredito que se ele tiver que escolher entre os pecadores e os salvos, mesmo que não tiver que escolher, né, ele vai ficar sem muito sentido ao perder os seus filhos, porque, querendo ou não, é filhos, é criação dele também, né? Na verdade, Deus não precisará fazer essa escolha porque foi o homem que fez, né? Nessa relação de Deus com os seres humanos, eu até li para vocês semana passada, né? Deus diz lá através de Moisés, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição, Deuteronômio 30. E ele diz assim, escolhe a vida para que vivas. Então, nós vamos ter um grupo de perdidos e um grupo de salvos, mas quem escolheu se perder, ou quem escolheu ser salvo foi o próprio ser humano. O que Deus vai fazer é respeitar aquela escolha do ser humano, né? Eu acho que se Deus tivesse que escolher realmente, como alguns dizem, seria muito difícil, né? Para um pai, ele diz assim, você vive, você morre. Por isso que ele coloca na nossa mão, e aí a nossa escolha diante disso, né? Muito bem. A Bíblia descreve Deus como um ser paternal. E olha que texto bonito esse de Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. O texto de Oséias, embora seja bonito, é um texto triste, né? Porque em Oséias tem toda aquela representação da própria vida do profeta dizendo assim, que Deus ia buscar o povo e o povo rejeitava a Deus. Deus ia buscar o povo e o povo rejeitava a Deus. Mas aqui você tem uma figura de Deus como pai. Olha, eu acho bonito isso, quando Israel era menino, eu o amei e o chamei de meu, e do Egito chamei o meu filho.
Eu sempre penso na figura de um pai que está vendo o seu filho indo para o precipício. Quem é pai sabe aqui, né? Eu lembro que quando o meu mais velho, Daniel, era menor, ele tinha uns 2 anos, a gente estava na igreja e ele queria colocar o dedinho na tomada, né? Todo pai já passou por isso, né? Aqueles 2 buraquinhos na parede são interessantes para a criança. Ele queria colocar o dedinho na tomada. E a gente dizia, não, não. E ele começou a chorar, eu quero, eu quero, eu quero. O que um pai amoroso faz? Não vai. Você vai chorar, mas vai ficar aqui protegido. Eu fico pensando em Deus também fazendo isso com a gente. Porque às vezes a gente está indo por um caminho errado. Na nossa concepção, a gente diz assim, eu quero esse caminho. E Deus diz assim, não, filho, se você se colocar nas minhas mãos, eu vou te colocar num outro melhor. Então aqui você tem Deus como um pai. Deus também é misericordioso. E olha o que diz esse texto bíblico, esses textos aqui, ó. Salmo 116, 5. Nosso Deus é misericordioso. Salmo 100, versículo 5. Sua misericórdia dura para sempre. No Antigo Testamento, Deus é reconhecido como gracioso e misericordioso. E há uma diferença entre graça e misericórdia, né? O que é graça? Graça é a capacidade que Deus tem de nos dar o que a gente não merece. É graça, tipo a salvação. Alguém merece salvação? Ninguém merece. Então, por sua graça, Ele nos dá. E o que é misericórdia? Misericórdia é a capacidade de Deus não nos dar o que a gente merece. Entenderam a diferença? A graça é a capacidade de Deus nos dar o que a gente não merece. E misericórdia é a capacidade dele de não nos dar o que a gente merece. Vamos só ser práticos aqui. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E Romanos 3, 23 diz que todos pecaram. Então, se o salário do pecado é a morte e todos pecaram, o que a gente merece receber de Deus? A morte. Se você orar assim, Senhor, me dá o que eu mereço, pode ser que seja um ataque cardíaco fulminante. O que a gente merece receber de Deus? A morte. Aí, Efésios 2, 8 a 10, ele diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, por sua misericórdia, Ele não nos dá a morte que a gente merece. E por sua graça, Ele nos dá a salvação que a gente não merece. Esse é o nosso Pai do céu, o seu Pai. E você pode estar dizendo assim, mas pastor, eu não tenho uma boa experiência com meu Pai. Então eu repito, o Pai do céu é perfeito. E mesmo que o seu pai da terra tenha errado com você, o Pai do céu não erra. E você precisa abrir o coração para Ele, tá bom? Mas nosso estudo não acabou, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Eu fui pai aos 21 anos e quando eu fui pai eu entendi o que meu pai sentia, o que meu pai passou. Eu comecei a compreender muito do que o meu pai, dos nãos do meu pai na minha vida, né? Quando eu tive a honra de ser pai também, né? Então me caíram muitas fichas. Então quando eu tive a paternidade na minha vida, eu valorizei muito mais o meu pai. Então hoje eu olho o meu pai com olhos diferentes. Os meus filhos eu olho com um amor que a gente não consegue explicar. E quando a gente traz isso para a nossa vida pessoal com Deus, a gente ainda fica mais apaixonado por Deus, né? O Deus Pai eu vejo como um pai acolhedor. Eu sinto Ele me protegendo, Ele é um protetor meu. Né? Eu sinto que o que eu precisar eu posso correr para Ele, que Ele vai me ajudar. E quando você sente e consegue perceber que mesmo em momentos de dificuldade Deus está contigo, caminha contigo, que nas horas boas Ele está contigo e que Ele te aceita mesmo sabendo das tuas limitações, isso é viver Deus na vida da gente. Então a gente às vezes até não percebe, mas Deus está presente de quando tu acorda até o momento que tu dorme e vela pelo teu sono. Então tu ter essa segurança que Deus está contigo é uma maturidade, é uma caminhada e a gente consegue perceber isso. Eu consigo perceber isso hoje na minha vida. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Eu já volto aqui com o meu guia de estudo bíblico na mão, né, a revista Eu Creio. E esse estudo bíblico em formato de revista pode ser seu sem custo algum. Aqui dentro tem toda uma diagramação bem colorida, espaço para você anotar os textos bíblicos para você estudar. E esse guia de estudos pode ser seu sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para sua casa. É só você pedir.
E como é que você pede? Você pode ligar para a gente agora. Tem gente esperando sua ligação neste momento. Liga para 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai atender você uma pessoa da nossa equipe de atendimento. Aí você vai dizer, olha, eu estou querendo a revista lá que o pastor Felipe está falando agora lá no programa. E aí ele vai fazer o seu cadastro e vai para a sua casa sem custos. Ou você pode entrar também no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você vai encontrar a imagem do guia de estudos, clica nela, vai abrir um formulário, você preenche e é só esperar que chegue na sua casa. Também pode ser pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aqui e nós vamos ajudar você a pedir o seu guia de estudos da Bíblia. Vamos continuar aqui o nosso estudo a respeito de Deus, o Pai. Nós já vimos que Deus é misericordioso, que essa figura de Pai é importante. E agora nós vamos ver um aspecto importante desse Deus que estabeleceu diversas alianças no Antigo Testamento. Eu só faço uma observação aqui. Quando a gente diz assim que Deus fez várias alianças, é uma forma didática de falar. Mas se nós formos ser rigorosos com a teologia, Deus fez uma aliança que foi sendo renovada ao longo do tempo. Ele fez uma aliança com Adão e Eva, uma aliança de fidelidade. Depois ele renova essa aliança com Noé, renova a aliança com Abraão, renova a aliança com Israel como nação. Por que a gente diz que é uma só aliança? Porque a aliança era o seguinte, Deus queria fez uma aliança com a humanidade, no qual ele se encarregaria de dar salvação e sustento e amor para a humanidade, em troca de um relacionamento da humanidade com os seres humanos. E essa aliança foi quebrada várias vezes, né? Foi quebrada no Éden, Abraão quebrou sua aliança, Moisés também foi rebelde em algum momento, mas Deus foi renovando essa aliança ao longo do tempo. Então, só para a gente deixar marcado isso, né, tem uma aliança que Deus fez com a humanidade que foi sendo renovada. Então, por exemplo, em Gênesis 9, 1 a 17, você tem Deus fazendo uma aliança com Noé, já depois do dilúvio, né? Já passou ali dilúvio, capítulo 6, 7 e 8, então ele faz uma aliança de que de Noé viria uma descendência. Depois ele faz essa aliança com Abraão. Abraão, ali no capítulo 12, quando ele chama Abraão para ser uma bênção. E eu queria ler esse texto com vocês. Abre lá em Gênesis capítulo 12. Eu gosto muito desse texto porque ele tem um recadinho espiritual para a gente. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Vamos ler os versículos 1, 2 e 3. A aliança de Deus com Abraão. Diz assim, o Senhor disse a Abrão, nesse momento ainda Abrão, saia da tua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui tem a aliança de Deus com Abraão, para vir uma geração, né, eles iriam repovoar a terra depois do dilúvio, mas a parte que eu quero destacar é essa frase de Deus. Ele diz assim, seja você uma bênção. Em algumas versões diz, se tu uma bênção. Por que eu gosto disso? Porque na Bíblia, a aliança de Deus conosco não é feita para a gente ter uma bênção. A aliança de Deus com a humanidade é feita para a gente ser uma bênção. E é muito diferente isso, né? Porque às vezes e é muito comum hoje nesse cristianismo da barganha que a gente vê por aí, assim, eu vou para a igreja porque eu quero um carro novo, eu vou para a igreja, eu vou dar oferta porque eu quero que Deus me dê um emprego, eu vou devolver o dízimo porque eu quero que Deus multiplique minha riqueza. E veja, a gente vive numa relação de consumo com Deus, né? Assim, olha, Deus, vou te dar um negócio para receber em troca. E na Bíblia, Deus não nos dá a bênção para a gente ter a bênção. Deus nos dá a bênção para a gente ser uma bênção. Então, se você recebeu bênção financeira, não é para você ter o dinheiro. É para você ser uma bênção através da bênção que você recebeu. Você recebeu saúde de Deus, não é para você simplesmente ter saúde. É para você usar a sua saúde para abençoar outras pessoas. E se os cristãos começassem a pensar assim, a coisa seria bem diferente. Porque isso quebra aquela noção de egoísmo,
eu vou orar porque eu quero ter a bênção de Deus. Não. Eu vou orar porque eu quero ser bênção para as outras pessoas. E assim que tem que ser no casamento, no namoro, nas relações de trabalho, com seus funcionários, com seu chefe. Se você chegar na frente das pessoas e pensar assim, como é que eu posso ser uma bênção para essa pessoa? A sua relação com as outras pessoas muda completamente. Como é que eu posso ser uma bênção para o meu esposo, para a minha esposa, para os meus filhos, para o meu pai? Entende? Muito bem, então a aliança com Abraão e também a aliança com Israel como nação. Uma aliança de espalhar a mensagem de Deus pela terra. Então Deus é esse Deus que faz aliança. Deus não é uma pessoa distante, separada, desinteressada, mas alguém muitíssimo interessado em nossas ocupações. Deus não é um Deus distante, Ele não é um Pai distante. É tanto que você vê lá em Gênesis, lembra quando Adão e Eva pecaram? Deus sabia que eles tinham pecado, e a primeira pergunta que Deus faz depois do pecado para o homem é: Adão, onde você está? Deus desceu do céu para ir em busca do filho pecador. E a gente vê isso de novo no Novo Testamento. Lembra da parábola do filho pródigo? Onde é que o pai estava todo dia esperando o filho pródigo? Na porta. Olhando para o caminho, esperando o filho vir. Quando o filho veio, o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele saiu correndo em direção ao filho. Não era só saudade. Naquele tempo, se um filho abandonasse o pai como o filho pródigo abandonou, a comunidade tinha autorização de castigar aquele menino. Poderia bater nele, poderia castigá-lo fisicamente. Então o pai sai em direção ao filho para proteger o filho. Isso é lindo demais. Ninguém vai tocar nele. Esse é o meu filho, rebelde, pecou, mas é meu filho. Vem para cá que eu vou te proteger. Então isso é muito bonito, né? O nosso Deus é um pai que está interessado na nossa vida. E olha o que é que diz Salmo 18, 1 e 2. Você está em casa com a sua Bíblia aí? Abre em Salmo 18, 1 e 2, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Você acha que se Deus fosse um Deus distante, o salmista diria essas coisas? Veja quantas coisas Deus é para o salmista. Ele é força, ele é rocha, ele é cidadela. Essa imagem aqui é muito importante. Hoje, como é que a gente se protege nas cidades? A gente tem portão, muro, cerca elétrica, mas naquela época como é que alguém se protegia? Estando dentro dos muros da cidade. Então, alguém que estava andando fora dos muros da cidade estava desprotegido. Quando a pessoa entrava nos muros da cidade, ela estava, em teoria, protegida. O salmista diz assim: meu Deus é cidadela. Ou seja, é o lugar onde eu me refugio. Ele é meu libertador, é meu rochedo, escudo. Escudo. Minha salvação e o meu baluarte, aquele local onde eu me sinto seguro. Se o Pai fosse um Deus distante, o salmista não diria isso. E é por isso que eu insisto, Deus quer ter conosco uma relação de pai e filho. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a oração modelo, ele disse: Pai nosso. E a palavra lá é Abba, que é como se fosse assim, meu paizinho. Na Bahia seria o painho, né? Meu painho, né? Paizinho querido, alguém que está próximo de mim. Às vezes, amigos, a gente tem a impressão de que a gente está orando, tentando convencer a Deus de dar atenção para a gente. E a gente chega na oração com um sentimento assim: poxa, eu sou tão pecador que eu vou precisar convencer a Deus de me dar atenção. Veja, nós somos pecadores. Nós não merecemos a atenção de Deus. Mas Deus ama tanto esses filhos rebeldes, que quando você diz assim: Pai, o que ele faz? No Salmo 40 diz assim: ele se inclina. Eu gosto da figura do Salmo 40, eu nem coloquei aqui o Salmo 40, mas dá uma olhadinha aqui nessa característica de Deus. Salmo 40. Salmo 40 diz assim, ó. Salmo 40, versículo 1.
esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. A figura aqui é a figura de um adulto conversando com a criança, né? Você já viu? Quando a gente quer entender bem a criança e ser bem compreendida, a gente quer que a gente faz? A gente se abaixa, fica no nível dela assim, né? É a figura que o salmista está usando aqui, Davi. Eu esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Como quem diz assim, fala filho, eu estou aqui pertinho te ouvindo. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus. Olha o Salmo 46:1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Nenhum cristão passa por tribulações sozinho. A gente passa por tribulação, porque não tem nenhuma promessa na Bíblia que vai ser uma vida perfeita. Mas em todas as tribulações, nós podemos ter certeza que Deus está bem presente na tribulação. Então, Davi vislumbrou Deus como alguém em quem poderia se refugiar. A divindade era um refúgio. E essa palavra refúgio é uma palavra importante na antiguidade, porque vocês já devem ter ouvido falar das cidades de refúgio que existiam no Israel antigo. O que era a cidade de refúgio? Alguém cometeu um crime, tipo, matou alguém, mas ele matou por acidente. Pode acontecer. O que ele fazia? Ele corria para a cidade de refúgio. E ninguém poderia matá-lo dentro da cidade de refúgio até que ele fosse julgado. A ideia aqui é exatamente essa. A gente comete crimes contra Deus, a gente comete pecados contra Deus. E onde é que está a nossa cidade de refúgio? Nele. Então a gente, pai, eu pequei, o que eu faço? Eu corro de Deus ou corro para Deus? Eu corro para Deus. O que Satanás tenta nos convencer? Você pecou? Não vai mais para Deus não, acabou para você. Você já pecou muitas vezes, você não tem mais jeito para você. O que Deus diz? Vem com o teu pecado, porque aqui eu te ajudo a vencê-lo. Né? Deus é refúgio. Olha o Salmo 103, 11 a 14. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a sua estrutura e sabe que somos pó. Olha que figura, como um pai se compadece dos seus filhos. Quem é pai aqui já teve que castigar seu filho por alguma coisa errada que fez. E eu tenho essa sensação toda vez que a gente tem que dar algum tipo de castigo para o filho, repreender, que ele faz aquela carinha de choro. O que é que você tem vontade? Você tem vontade de dizer assim, eu vou chorar também. Aí você fica firme ali, porque você tem que repreender e orientar a criança. Mas a gente se compadece dos nossos filhos, né? Quem é o pai que o filho diz assim, pai, eu preciso falar com você? E o pai diz assim, não tenho tempo para ti. Esse é um pai doente, esse é um pai que está fora do padrão. Mas o pai que é como Deus, ele é pai que se compadece do filho. É ter compaixão. O que é sentir compaixão? Se compadecer é sentir compaixão. E o que é ter compaixão? É sentir a dor do outro. Então, sabe o que o Salmo está dizendo sobre Deus, o Pai? É que Deus, ele sente a nossa dor. Quando você está triste, você está com depressão, você está com ansiedade, foi traído, Deus sente a nossa dor e por isso que ele compreende a gente. Pode falar. Então, pastor, testemunho meu, né, desde a minha infância, né, eu cresci num lar e a gente sempre crescia com medo de Deus, como o Neri falou ali, né? Uhum. E me parece que nos textos bíblicos a gente via um Deus um pouco mais distante também, né? Uhum. Apesar dele se manifestar um povo, uma nação escolhida que era o povo de Israel, né? A gente via que o povo nem tinha acesso assim direto, né? Precisava sempre de um profeta, de alguém que intercedesse. Para ter perdão dos pecados, precisava do ritual todo aquele de sacrifício, né? Parece que hoje é mais fácil de se comunicar. A gente tem um Deus mais presente, né? Pela figura do Espírito Santo, a gente consegue acessar e sentir, me parece, uma presença mais forte de Deus do que esse texto bíblico transparece para nós do Antigo Testamento, né? Veja, daria para a gente conversar 1 hora só sobre isso. Vamos lá, então. Eu quero ler para você por que Deus se separou dos seres humanos depois do pecado. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Foi o nosso pecado que nos separou de Deus. E por quê? Porque
se a gente chega na presença de Deus do jeito que nós somos, nós seremos fulminados pela grandeza dele. Agora, Deus não é um Deus distante, sabe por quê? No Antigo Testamento, o que foi que Deus pediu? Faça um santuário, Êxodo, faça um santuário para eu habitar no meio de vocês. Eu acho isso muito lindo. Porque Deus estava lá, uma nação ímpia, um povo que era rebelde. O que Deus diz? Tudo bem, eu não posso ir fisicamente habitar com vocês, mas faz o seguinte, faz um tabernáculo, porque eu quero morar no meio de vocês. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus que se aproxima do pecador. O que muitas vezes acontece é que nós não nos aproximamos de Deus. Tem um texto em Isaías que eu acho muito bonito. Acho que no capítulo 56. Abram comigo aí. Isaías 56. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Isaías 56, no versículo 7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ou seja, Deus está dizendo assim, vem, orem. Os holocaustos eram oferecidos para o perdão do pecado. Deus, ele providenciou todo um sistema de sacrifício para dizer assim, o pecado nos afastou, então eu ofereço perdão para vocês. Tem um texto lá em Miqueias que diz que Deus tem prazer em perdoar. Então, amigos, o Pai do céu, do Antigo Testamento, é tão amoroso quanto o Pai do Novo Testamento e tão justo quanto o Pai do Novo Testamento. Ele não mudou, ele é o mesmo. Lá em Malaquias diz que eu, Senhor, não mudo. O que acontece é que Deus trata a gente de maneira específica e de maneira individualizada. E às vezes nós nos rebelamos contra Ele. Deus não abandona seus filhos. Deus apenas responde ao abandono que Ele recebeu. Se a gente não soltar a mão de Deus, Deus não solta a nossa mão. Agora, se a gente disser, Deus, eu não quero me relacionar contigo, então Ele vai dizer, tudo bem, eu te respeito. Mas pode ser que eu esteja falando para alguém que, ouvindo sobre Deus, o Pai, percebeu que estava longe dele, longe da casa do Pai. E sabe o que Deus fala hoje para você? Ele fala assim, filho, volta para casa. Deus é aquele da parábola do filho pródigo que está esperando só o teu primeiro passo para ele correr na sua direção e te dar alento, correr na sua direção e te dar carinho, correr na sua direção e trocar as suas vestes sujas pela veste de justiça dele. Você vai ouvir uma música agora e essa música é um convite para que você que está longe de Deus voltar para perto dele. Foram tantos sofrimentos sem explicação, nos detalhes do seu rosto eu vejo a solidão, lágrimas a rolar, não há como evitar. Será que alguém feriu com palavras teu coração? De que valeu o seu esforço? Tudo se foi em vão.
e ao lutar você se sente sem lar, sem direção. Esqueceu que o seu lugar era ao lado de Jesus. Tentou se afastar, mas ele soube te encontrar. E quantas vezes ele falou, mas você não escutou. E quantas vezes o livrou, mas você não o buscou. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. E quando a dor invade a alma, não dá pra suportar. Quando a culpa te consome, isso te faz chorar. Clame ao teu Senhor dizendo, te peço perdão, Pai, eu sei que errei, também feri teu coração. E quando longe ele te avistar, ele correndo vai te abraçar. Volta pra casa, volta depressa, pois aqui é teu lugar. Vem, teu pai te chama, vem, enxuga essas lágrimas, esquece o passado, Cristo te espera de braços abertos. Vem, não perca tempo, vem, a porta está aberta, um banquete te espera. Volta pra casa, pois ele te ama. Vem, volta pra casa, pois ele te ama. Isaías 55, no versículo 6, diz assim: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto Ele está perto. Esse é o convite que a música fez para você, é o convite que o Pai faz para você. Volta para casa. Talvez você esteja há muito tempo longe de Deus. Estava passando os canais, encontrou esse programa, ficou aí ouvindo com certa desconfiança e de repente foi tocado pela mensagem da Bíblia. Relembrou que tem um pai que está te chamando de volta para casa. É hora de voltar. E talvez seja o nosso caso, talvez a gente não se distanciou da casa do pai, mas a nossa relação com o pai já não é mais tão próxima. Quem sabe a gente já teve mais intimidade com ele e hoje anda meio distante. É hora de voltar. É hora da gente
parar de conhecer Deus de longe e frequentar a casa dele e colocar a cabeça no peito dele e dizer assim: Senhor, não está fácil viver. Pai, não está fácil viver. Aí o pai faz como a gente faz com as nossas crianças. Então, filho, me dá aqui a mão. E a gente vai junto. Já fiz isso com meu filho, ele estava com medo, eu peguei na mão dele e a gente caminhou juntos. E Deus faz isso com você também, se você quiser. Vamos orar? Senhor, obrigado por ser um pai tão amoroso, tão atencioso, tão misericordioso e gracioso. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos, Senhor, que o Senhor pegue a nossa mão e nos conduza até o dia da salvação. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.